CBN Madrugada. Apresentação Alves de Melo. A esquizofrenia ainda é uma doença mental cercada por tabus, incompreensões e medos. Muitas pessoas que sofrem com o problema são discriminadas, principalmente quando saem à procura de emprego tentando a retomada das atividades. Às vezes, a própria família tem vergonha de assumir que algum parente sofre da doença. Este é um dos assuntos em destaque agora aqui na CBN. Eu converso com o psiquiatra Leonardo Figueiredo Palmeira. Ele é um dos autores do livro Entendendo a Esquizofrenia, como a família pode ajudar no tratamento, que está sendo lançado pela editora Interciência. Doutor, obrigado por atender ao convite. Bom dia. Bom dia, Alves de Melo. Bom dia, ouvintes. Há quanto tempo o senhor estuda esse setor da esquizofrenia? Bem, Alves, eu estudo a esquizofrenia praticamente desde que eu me formei psiquiatra, há cerca de 10 anos atrás. E esse livro é baseado na nossa experiência com um grupo de familiares ao longo dos últimos 7 anos. E nós vimos lidando com as principais dificuldades que a família enfrenta diante de uma doença tão difícil, do ponto de vista dos problemas que trazem tanto para a família como para a própria pessoa que sofre da doença e tão estigmatizada pela nossa sociedade. Esse livro também tem a participação da Maria Tereza de Moraes Geraldes e Ana Beatriz Costa Bezerra, também psiquiatras, não é, doutor? Não, a Maria Tereza é psicóloga e a Ana Beatriz é psicopedagoga. Nós compomos um programa que nós chamamos de psicoeducação de família. O que vem a ser isso? É um programa que tem um curso introdutório sobre a doença, onde é ensinado o que é a doença, quais os sintomas, como se trata, e depois é feito um grupo com as famílias, um grupo de autoajuda, um grupo terapêutico, para poder lidar com os principais conflitos e resolução dos problemas. E por isso a gente conta com uma psicóloga, que é a Maria Tereza, e também uma psicopedagoga, que é a Ana Beatriz. Doutor Leonardo, como é que se manifesta a esquizofrenia? Bem, Alves, a esquizofrenia é uma doença mental e que é bastante complexa. A característica fundamental dessa doença é uma dissociação entre a emoção e os pensamentos da pessoa, que leva a uma personalidade bastante conflituosa e fragmentada. Isso pode levar a alguns sintomas, como crenças irreais, fantasias, que são conhecidos como delírios. O mais comum é a mania de perseguição e também percepções falsas do meio ambiente. A pessoa pode ouvir vozes, ter visões, que a gente chama de alucinações. Ela perde progressivamente o juízo crítico da realidade, ela não tem autocrítica, ela passa a avaliar o ambiente sempre pelo viés das suas próprias fantasias, acreditando mais nesse mundo que ela própria criou do que na própria realidade. A esquizofrenia tem algum componente hereditário, doutor Leonardo? Sim, a causa da esquizofrenia, embora não seja totalmente conhecida, ela se baseia em 2 grandes pilares. O pilar, um deles é a genética. Já são conhecidos alguns genes, mas nós sabemos que são muitos genes. Não estamos falando só de 1 ou 2 genes, estamos falando provavelmente de dezenas ou até centenas de genes. E além do componente genético, e que a gente percebe claramente em famílias que têm outros membros com o mesmo diagnóstico, existe o componente ambiental. Então é a partir da interação da genética com componentes ambientais, de que tipo? Algumas infecções, por exemplo, por o vírus da gripe durante a gravidez, traumas ou complicações durante o parto, experiências psicológicas negativas na infância, enfim, são vários fatores de risco do ambiente que podem ativar genes que já existem, que estão ali e que predispõem à doença, e com isso ativar uma cascata de fatores químicos, de processos químicos que vão culminar com o que a gente chama de uma síndrome de desconexão neuronal, ou seja, os neurônios passam a ter uma dificuldade maior de se comunicarem, como se fossem curtos-circuitos, que acabam fazendo com que a pessoa tenha maior dificuldade de processar as informações e, por isso, os sintomas da doença. O esquizofrênico pode realmente se tornar, em algumas situações, violento, doutor? Sim, ele pode, mas é importante a gente frisar que a esquizofrenia não cursa, na sua maior parte, com violência. A maioria dos pacientes são, pelo contrário, eles ficam muito acuados, com medo, por se sentirem muito vulneráveis até por essas crenças de estarem sendo perseguidos. Entrou até em quadro de depressão também, não é? Exatamente, principalmente no início.
A esquizofrenia, no início, ela pode ser confundida com depressão, e isso, às vezes, é um problema, até no diagnóstico, e para alertar a família a procurar logo uma ajuda. Antes de falarmos sobre a participação da família, quais são as principais formas de tratamento, além da utilização de medicamentos, doutor Leonardo? O tratamento principal realmente é o tratamento médico, é necessária a medicação, mas além da medicação, é importante que o paciente possa contar com terapia, terapia individual que seja capaz de aumentar a sua resistência ao estresse, melhorar a sua tolerância pessoal, a reabilitação psicossocial, que a gente chama, que são terapias ocupacionais, que vão fazer com que a pessoa possa recuperar algumas atividades da vida dela, como trabalho, ocupação, diminuir a ociosidade, e a reabilitação cognitiva, que é uma terapia para tentar melhorar alguns déficits cognitivos, como de memória, atenção, que a doença também traz. E a terapia de família, entrando no assunto da família, que também ajuda muito o paciente a superar suas dificuldades. E a participação da família, como é que ela é feita, doutor Leonardo? Bem, esse trabalho que nós desenvolvemos lá no Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro, durante 7 anos, a gente ensinava a família quais os sintomas da doença. E é importante que a família tenha o conhecimento para que ela possa entender melhor o comportamento do seu familiar e saber agir com mais compreensão, e resolver os conflitos de uma forma mais harmoniosa e menos estressante possível. Existem muitas formas da família reagir, Uma delas é o que a gente chama de um ambiente de muita crítica. Tem a rejeição. Exatamente. E o paciente já está sofrendo a discriminação. E no ambiente externo, até mesmo no seu trabalho, ele enfrenta a discriminação na própria residência. Aí complica bastante, Exatamente, porque a tendência inicial da família é negar o problema. Achar que isso é uma coisa passageira, ou que é uma crise existencial da própria adolescência, ou a pessoa está estressada. E essa negação é um processo inconsciente, ninguém nega conscientemente. A pessoa não quer admitir que uma pessoa tão próxima e tão querida, e em quem a família depositou tantas expectativas, adoeceu. Então essa negação, ela pode, com o tempo, também se transformar numa revolta. É muito comum a gente ver o pai que culpa a mãe, ou a mãe que culpa o pai, ou até mesmo a família culpar o próprio indivíduo pela doença. Então são caminhos que a família tem que percorrer até aceitar o diagnóstico e dizer, bom, eu tenho um problema, eu posso vencer através do tratamento, eu posso ajudar o meu filho ou meu sobrinho, enfim, mas para isso eu preciso mergulhar e entender o processo. Entender, conversar com ele, procurar ouvi-lo, e é esse o caminho. Estou conversando aqui na CBN com o Dr. Leonardo Figueiredo Palmeira. Ele é psiquiatra e um dos autores do livro Entendendo a Esquizofrenia, como a família pode ajudar no tratamento, está sendo lançado pela editora Interciência. Esse livro também tem as participações da psicóloga Maria Tereza de Moraes Geraldes e da psicopedagoga Ana Beatriz Costa Bezerra.